Então tá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os sistemas nervoso e sensorial. E daí, como a gente teve aquele problema com a aula de isto, que a gente não conseguiu ver tudo, vocês não pegaram todas as partes comigo, né? Vocês viram um vídeo do Prof. Cris, de uma das partes, eu resolvi trazer um pouquinho sobre os neurônios, já que a gente vai falar sobre o sistema nervoso. Os neurônios são as células principais do tecido nervoso. Elas são as células especializadas na condução do impulso nervoso. E ela vai ter 3 regiões principais. O corpo celular, que vai ser essa parte mais significativa aqui, e é onde vão estar encontradas as organelas e o núcleo. Então, uma coisa importante dos neurônios é que a gente vai ter muitas mitocôndrias e um retículo endoplasmático rugoso muito bem desenvolvido. Lembrem que retículo endoplasmático rugoso ele está um pouco envolvido na questão das proteínas e que as mitocôndrias estão envolvidas principalmente na questão energética. Aí depois a gente vai ter os dendritos, que são prolongamentos, são esses prolongamentos que ficam aqui em cima. Eles são numerosos e cada um deles tem várias ramificações. É pelos dendritos que vai chegar o estímulo nervoso, é ali que vai começar. E daí tem o axônio, que é um prolongamento único, então só existe um axônio por neurônio, que vai funcionar como um eixo de transmissão desse impulso. Então vai ser, esse impulso vai ser unidirecional, ele vai chegar pelo dendrito, vai passar pelo axônio, e vai sair do terminal do axônio para uma outra célula. Vejam que aqui no final o axônio até se ramifica, mas só tem um axônio. A gente tem aqui nesse caso um exemplo de um neurônio que tem bainha de mielina. A bainha de mielina vai ser uma lipoproteína que vai ficar ao redor do axônio e vai servir como um isolante elétrico. Por que isso é importante, gente? A gente vai falar um pouquinho mais do impulso nervoso daqui a pouco, mas o impulso nervoso é um sinal elétrico. Ele depende de uma mudança de polaridade. Então, se a gente está tendo um impulso elétrico passando, e daí ele encontra uma gordura, que é um isolante elétrico, ele vai saltar até o próximo ponto onde ele tenha um meio em que ele possa se propagar. Então, vai ser uma condução saltatória quando a gente tem uma bainha de mielina. E daí esses espacinhos que não tem bainha de mielina são chamados de nodos de Ranvier. A gente vai ter vários nomes hoje, tá? Acho que fisiologia vocês já viram que tem vários nomes mais específicos, mas tentem entender o básico antes de começar a tentar colocar nome em cima de nome. É um conhecimento sempre, mas aqui é bem importante a gente lembrar disso. É uma piramidezinha, então a gente precisa primeiro colocar os blocos basais, que são aqueles blocos grandes que vão nos garantir um número grande de questões, para depois a gente começar a refinar e colocar mais bloquinhos em cima. Não dá para querer aprender tudo ao mesmo tempo, memorizar tudo. Gente, biologia tem sim algumas coisas para memorizar, mas a maior parte é de entender. Então vamos entender antes de tentar memorizar. Mas então tá, condução saltatória. Por que isso é... Vocês acham que isso é vantajoso ou não? Ter essa bainha de mielina, ter essa condução saltatória, isso parece interessante para vocês? Ok, por que vocês acham que é interessante? Vou ficar no cantinho aqui. Exatamente, aumenta a velocidade de condução. Por que isso, gente? Porque em vez de ter que fazer todo o caminho do neurônio, do axônio, então, no caso do neurônio mesmo, vai sair todo e retinho aqui, ele vai só ir saltando. Vai ser mais rápido. Sim, a falta de bainha de mielina A falta de bainha de mielina pode ser fisiológica, tá? Então, não são todos os neurônios que têm bainha de mielina. É importante cuidar isso. Mas os neurônios que têm naturalmente bainha de mielina podem sim ser afetados por doenças neurodegenerativas que vão destruir a bainha de mielina. Eu sei de que doença você está falando.
lembro se é esclerose lateral amiotrófica. Como eu não lembro o nome direito, eu vou deixar, ou eu lembro durante a aula e falo, senão eu mando mensagem depois e mostro a doença pra vocês. Mas cuidado que não são todos os neurônios que têm bainha de mielina, tá? Tem neurônios que naturalmente não têm bainha de mielina. E quem é que faz essa bainha de mielina? Pois é, eu vou ter que te responder depois, Chuchu. Mas quem faz a bainha de mielina? Nós temos dois atores principais. Esclerose múltipla, tá? Exatamente. Eu nunca sei se é ela ou se é M. Mas, gente, quem que vai fazer? No sistema nervoso central, que a gente vai estudar daqui a pouquinho, mas para vocês já saberem, vai ser o encéfalo e a medula. No sistema nervoso central, nós vamos ter os oligodendrócitos, que são células da glia. Se vocês viram o videozinho e vocês deram uma olhada na histologia do tecido nervoso, vocês viram os oligodendrócitos. Já no sistema nervoso periférico, que é tudo que não está nesse centro, então todos os nervos e gânglios que tem, no sistema nervoso periférico, quem vai fazer a bainha de mielina são as células de Schwann aqui representadas. Alguma dúvida, gente? Glia é o sistema nervoso... Não. A glia é o sistema nervoso... É no sistema nervoso central, isso. São células, é um conjunto de células, o sistema glial que a gente chama. Que são células que estão... Além do neurônio, tem outras células. Por exemplo, astrócitos, que são de suporte, principalmente. Esses oligodendrócitos que ajudam a fazer a bainha de mielina. A gente tem várias células no tecido nervoso, só que a principal e a mais abundante... A mais abundante não. Desculpa, tem uma rua muito movimentada aqui do lado. A célula mais importante funcionalmente é a célula nervosa, a característica. Então agora vamos tentar entender o impulso nervoso. Gente, o impulso nervoso vai ser a propagação de uma despolarização. Ele vai ser unidirecional, como eu falei, então ele só vai do sentido dos dendritos para o axônio. E aqui eu preciso que vocês me digam se vocês estão entendendo ou não, tá? Porque é uma coisa que é simples, mas antes da gente entender parece bem complicado. E peguem a física. Quando o neurônio está em repouso, então quando ele não está em atividade, a gente diz que ele está polarizado. Vocês lembram o que é polar? Da química? O que é uma molécula polar, por exemplo? Uma molécula vai ser considerada polar quando ela tem dois polos. Polos opostos, então um polo negativo e um polo positivo. Quando a gente fala de um neurônio em repouso, ele também está polarizado. Então ele vai ter um lado da membrana que vai ser positivo e outro lado da membrana que vai ser negativo. Só que, gente, isso a gente determina uma em relação à outra. Então, não quer dizer que de um lado só tenham cargas positivas e que de outro lado só tem cargas negativas. O que quer dizer é, deste lado o somatório é mais positivo do que deste lado, ok? Então, quando a gente fala que o meio externo é positivo, é porque aqui tem mais cargas positivas do que tem no meio interno, que então vai ficar negativo em relação ao meio externo. Vocês conseguiram entender isso? Lembrem também que a gente tem esse equilíbrio, ele é mantido por exemplo, a bomba de sódio e potássio, que é uma ATPase, é um movimento ativo, não vai gastar ATP, e está sempre tirando 3 sódios, botando para dentro 2 potássios. Gente, então a gente tem esse potencial de repouso. Potencial por quê? Porque essa é a diferença do potencial elétrico entre os dois pontos, o ponto mais positivo e o ponto mais negativo, que vai ter um valor X.
Quando a gente tem uma despolarização, a gente vai ter esse potencial de ação. Então, é o tamanho do potencial elétrico durante a despolarização. E como é que despolariza? Primeiro, a gente tem que ter um impulso forte o suficiente, porque o sistema nervoso, as células nervosas, elas seguem a lei do tudo ou nada. Ou seja, existe um limiar mínimo de excitação, que é um valor que precisa ser atingido para que o disparo efetivamente ocorra, para que exista um impulso nervoso. Se o estímulo for mais fraco do que esse limiar, não vai haver uma resposta, então não vai ocorrer a despolarização. Mas digamos então que a gente tem uma despolarização, ok? Ó, a gente está aqui no nosso potencial de repouso, bem tranquilo, e aqui, por exemplo, a pessoa botou a mão no fogo, aproximou muito a mão do fogo. Péssimo exemplo, peraí. Digamos que tu viu alguém e pensou em alguma coisa. Começou a caminhar mais rápido. Então a gente vai ter um estímulo que foi aquele ver alguém que vai ser rápido, que vai ser grande o suficiente para a gente começar a ter a nossa ação, que é o pensar algo, o caminhar mais rápido, enfim. Quando a gente está em repouso, a gente tem canais de sódio e de potássio que estão fechados. A gente chama esse primeiro momento, quando o impulso está passando, de despolarização. Que então a gente vai abrir os canais de sódio e vai começar a entrar sódio. Lembrem que o sódio é um cátion positivo, um valente. Então tá entrando sódio, entrando sódio, entrando sódio, e a gente está ficando cada vez mais positivo dentro do neurônio. Então a gente inverteu. Antes era positivo do lado de fora e negativo do lado de dentro. Agora a gente botou muito sódio para dentro, então em relação ao exterior, o interior está mais positivo do que o exterior. Então agora a gente tem a interna positiva e a externa negativa. Inverteu, despolarizou. Só que daí o impulso passou por aquele ponto. Tá em outro lugar. Então a gente tem que repolarizar, a célula tem que voltar ao estado de repouso para que, se houver um outro estímulo, ela possa reagir de novo. Então vão fechar esses canais de sódio e a gente vai abrir os canais de potássio. E vai começar a vazar potássio, vai começar a sair potássio da célula. E daí vai saindo até aqui a gente volta para um ponto em que a parte externa é mais positiva do que a parte interna. E aí a gente tem um pequeno período que a gente chama de período refratário ou período de hiperpolarização, que é quando a gente ainda não teve aqueles mecanismos compensatórios, então, por exemplo, a bomba ainda não teve tempo suficiente para agir, e neste momento ela vai ficar com o potencial menor do que o potencial de repouso, e então não vai conseguir reagir a estímulo algum. Aqui é como se o neurônio estivesse se recuperando. Mas daí a bomba começa a atuar, todo mundo começa a trabalhar para voltar ao equilíbrio e volta-se ao potencial de repouso. Ok, gente? Conseguiram entender? Ok. Se houver alguma dúvida, me avise. Mas então eu já falei como é que o impulso passa numa célula. Agora, como é que a gente tem a comunicação entre as células, né? Porque uma célula sozinha não consegue fazer nada. A gente vai ter dois tipos de sinapses, que são essas comunicações. Então, a gente pode ter uma sinapse elétrica. Lembrem que eu falei que o impulso nervoso, ele é um sinal elétrico. Então, seria assim, ó. A gente tem esse sinal elétrico passando numa célula, que a gente vai chamar, como está antes da comunicação, ele é chamado de neurônio pré-sináptico. Aí tá vindo, e aqui existe uma comunicação, o que a gente chama de junção comunicante entre essas duas células, entre esses dois neurônios. Então, esse axônio tem uma comunicação com esse dendrito do neurônio pós-sináptico, porque ele está depois desse espaço de comunicação. Então, o sinal elétrico só vai passar, ele passa reto, direto por essas junções. Agora, a que a gente mais estuda, principalmente em nível de vestibular, é a sinapse química. Na sinapse química, as células não vão estar em contato, então a gente vai ter um espaço que a gente chama de fenda sináptica.
Então, aqui a gente tem o nosso neurônio pré-sináptico, e nesse neurônio pré-sináptico a gente vai ter vesículas. Vesículas com neurotransmissores. Então, neurotransmissores são os transmissores de informação dos neurônios. A gente tem vários tipos diferentes de neurotransmissores. A gente já falou sobre um muito importante, a adrenalina ou epinefrina, quando a gente falou na semana passada de sistema endócrino. Mas então a gente tem essas vesículas e esse impulso nervoso, quando ele está chegando aqui no final, ele vai abrir canais de cálcio. E esses canais de cálcio vão fazer com que entre cálcio na célula. E então essas vesículas, estimuladas por esse cálcio, vão ter uma exocitose. Elas vão sair da célula, liberando os neurotransmissores na fenda sináptica. O neurônio pós-sináptico vai ter receptores para esses neurotransmissores, vai captar esses neurotransmissores e quando o neurotransmissor entra em contato com o receptor, começa a passar o impulso elétrico novamente. Então aqui a gente tem um impulso elétrico, que vai virar um impulso químico, que vai voltar a ser um impulso elétrico. Ok? E aí a gente pode falar efetivamente sobre o nosso sistema nervoso. Nós fazemos várias divisões do sistema nervoso para facilitar o nosso estudo. Então, a gente tem o sistema nervoso central, como eu já falei, que é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal, então que ficam dentro do crânio e na coluna vertebral. O encéfalo, ele é subdividido em cérebro, que é o que a gente geralmente chama encéfalo de cérebro, mas não é tudo do encéfalo que é cérebro. Então, o cérebro, que tem sua subdivisão, o tronco encefálico, que também tem sua subdivisão, e o cerebelo. E esse é o nosso sistema nervoso central. E a gente vai ter o nosso sistema nervoso periférico, que vão ser os nervos e os gânglios. Os nervos a gente vai dividir em cranianos e espinhais, e os cranianos ainda vão ser divididos em sensitivos, motores e viscerais. E a gente vai começar a destrinchar um por um agora. Sistema nervoso central vai ser formado pelo encéfalo e pela medula. Não esqueçam disso. Todos eles vão ser protegidos por algum osso, então o crânio ou as vértebras, são formas de proteção. Meninges, que são membranas de tecido. E pelo líquor, ou líquido cefalorraquidiano. Então, quando a gente fala das meninges, a gente vai ter 3 também. A pia mater, que vai estar mais interna, então ela é essa rosa mais escura aqui. A aracnoideia, e abaixo da aracnoide, ou aracnoideia, tem o espaço subaracnoide, que vai ter vasos, e é ali que vai estar o líquor. E por cima, a mais externa, a dura mater, logo abaixo do osso. Gente, o sistema nervoso central, ele é muito frágil. Tanto que a gente sabe que, por exemplo, lesões de medula, dependendo do grau da altura, são ou incompatíveis com a vida, ou então vão causar sérios problemas, como, por exemplo, uma paraplegia, uma tetraplegia. É por isso que é tão importante que existam tantas barreiras de proteção para esse sistema. Vamos falar um pouquinho sobre o cérebro, ou telencéfalo. Ele vai ser dividido em 2 metades, que são iguais. Então, a gente tem um hemisfério direito e um hemisfério esquerdo. Estranhamente, a gente vai ter um cruzamento das fibras, então o hemisfério direito vai controlar o lado esquerdo do corpo e o hemisfério esquerdo vai controlar o lado direito do corpo. É muito importante que vocês saibam que o nosso cérebro, ele tem sulcos, então ele tem vários giros, ou também chamadas de circunvoluções, são essas dobrinhas que aumentam a superfície do córtex. Gente, lembrem que córtex é tudo que está mais por fora e medula é tudo que está mais por dentro. Então, vocês vão me ouvir dizer que na parte da medula cerebral, a gente tem uma substância branca. Isso não quer dizer que existe alguma outra estrutura dentro do cérebro, só quer dizer que aquele cérebro, a parte mais interna dele,
é de massa branca. E por que essa substância é branca? Porque ela é composta pelos prolongamentos, pelos dendritos e pelos axônios. E já o córtex, essa parte mais externa, vai ser composta por substância cinzenta, que vai ter os corpos neuronais. A gente tem aqui diferentes vistas do cérebro. Ó, aqui tá o que eu falei para você, se a gente fizer um corte do cérebro, a gente vai ter na parte cortical, então a parte mais externa, uma substância mais escura, uma substância mais cinzenta, que são esses corpos nervosos. E na parte mais interna, então na parte mais medular, uma substância branca, que vão ser esses prolongamentos. Aqui a gente tem algumas cores representando o que cada uma dessas, alguma grande coisa que essas regiões controlam. Então a gente vai ter uma área frontal, que fica aqui por causa do osso frontal, que no crânio essa partezinha aqui. A parte frontal vai ser responsável pela fala e pela parte motora, então mexer os músculos, por exemplo. A gente vai ter um lobo parietal, que fica aqui em cima, nos ossos, no osso, perto do osso parietal. A parte parietal ela é mais de entender a palavra falada e a palavra escrita. A gente vai ter o lado temporal, que fica aqui assim, que vai ser onde a gente vai ouvir propriamente. E o lobo occipital, que é responsável pela visão. Não são responsáveis apenas por isso, tá? Eu só quis trazer um exemplo para vocês saberem pelo menos uma partezinha do que cada parte faz. E, gente, lembrem que todos os nossos sentidos, tudo passa pelo cérebro. Agora as outras partes, vendo aqui um corte. O telencéfalo, como eu já falei, vai ser essa grande estrutura. Aí nós vamos ter o diencéfalo, que vai ser essa regiãozinha aqui, formada pelo tálamo e pelo hipotálamo. Vocês lembram do hipotálamo, quando a gente falou da hipófise? A gente falou um pouquinho sobre o hipotálamo, sobre a importância dele para o sistema endócrino, sobre como ele afeta as nossas emoções, como afeta o nosso apetite, o nosso sono, muito por causa de alguns dos hormônios que são liberados pela hipófise, que o hipotálamo controla. A gente vai ter também... Não tá carregando? Opa. Peraí. Agora foi? Tá, perfeito. Então aqui a gente tem o tálamo, aqui assim é o tálamo, aqui é o hipotálamo, e isso daqui vai formar o nosso diencéfalo. A gente vai ter o cerebelo, que é o nome é por pequeno cérebro mesmo, tá? Porque ele parece um pequeno cérebro e ele vai ter a mesma característica histológica, então mais por fora na parte mais cortical, substância cinzenta, mais na medula vai ser a substância branca. O cerebelo ele é muito importante para a função motora inconsciente, então o equilíbrio e coordenação de movimentos. E aí a gente tem o tronco encefálico, que vai ficar entre o encéfalo e a medula. O tronco ele é composto pelo mesencéfalo, que fica mais aqui para cima, a ponte e o bulbo. Gente, o bulbo é muito importante, porque ele vai ter os centros nervosos que controlam o ritmo respiratório, então o quão rápido tu respira, o ritmo cardíaco, a deglutição, então o engolir, o vômito, a tosse. Se a gente tiver uma lesão a nível de bulbo, incompatível com a vida, porque a gente não consegue controlar mais a nossa respiração nem a velocidade do nosso coração, por exemplo. Agora continuamos no sistema nervoso central, mas falando da medula. A medula espinhal, ele vai ser esse canal nervoso que fica no interior do canal vertebral. Só que aqui, cuidado, histologicamente é diferente. A gente vai ter substância branca, então, dendritos e axônios. Na região cortical, diferente do encéfalo, que é o contrário. E substância cinzenta, os corpos, na região medular da medula. Ok?
Uma coisa muito importante é que, além de conduzir os impulsos, ela também é responsável... Desculpa, caiu um negócio aqui. Ela também é responsável por reflexos. Então, quando a gente fala de um ato reflexo, um arco reflexo, que eu já vou mostrar para vocês. Aqui a gente está vendo, ó, histologicamente, substância cinzenta, substância branca. E aqui, ó, vejam que tem as mesmas meninges, mesma ordem, mesmo esquema. A gente vai dividir os nossos nervos de acordo com de onde que eles saem. Então, a gente vai ter os nossos pares cranianos, que ficam dentro do crânio, que saem, se conectam diretamente com o encéfalo. A gente vai ter os cervicais, que ficam aqui na nossa cervical. Os torácicos, que ficam na região do nosso tórax. Os lombares, que ficam na região lombar. E os sacrais. E depois vira o que a gente chama de cauda equina, que são vários raminhos, vários feixes nervosos. Parece uma cauda de um cavalo. O que é o arco reflexo, gente? A gente vai chamar de arco reflexo toda ação que ocorre sem que o encéfalo participe. Então, a gente vai ter uma resposta muito rápida. Porque o que acontece? Pensem que demora um tempo. Apesar de tudo no corpo ser muito rápido, demora um tempo entre perceber um estímulo, esse estímulo chegar até o encéfalo, aí a gente vai até o córtex, por exemplo, para que seja alguma coisa voluntária, aí pensar sobre aquilo, sobre o que a gente quer, o que a gente não quer, e aí depois voltar e para a gente ter uma reação. Mas, por exemplo, se a gente bota a mão no fogo, agora sim, a gente não pode esperar a gente se dar conta e daí a gente pensar, botei a mão no fogo, será que eu quero tirar a mão do fogo ou não? Eu acho que tá doendo bastante, eu devia tirar. Isso não é vantajoso. Isso propicia com que a gente morra por motivos bobos. A natureza, ela meio que tenta nos proteger. Então, a gente tem um caminho alternativo. Em vez de a gente ter que ir até o encéfalo, a gente passa apenas pela porção medular, sendo uma resposta muito mais rápida. E aí a gente vai ter um órgão receptor, então vai ser aquele órgão que é estimulado, vai ser ele que vai perceber o estímulo. Então, no exemplo da mão no fogo, vai ser a minha mão, que vai ter um neurônio sensorial. Sensorial porque ele capta uma sensação, ele capta algo e ele vai mandar o que ele captou para alguém do sistema nervoso central. Então, ele vai chegar, vai para a nossa medula, vai para a parte cinzenta, que é onde tem os corpos, e vai se comunicar com outro neurônio. Esse outro neurônio pode ser o que a gente chama de interneurônio, ou neurônio associativo, que é um neurônio que vai comunicar dois neurônios, ou ele pode já se comunicar diretamente com o neurônio motor, ou efetor, que vai sair do sistema nervoso central e vai ir até o local onde a gente quer que reaja. Sim, Nicolas, medula... Quando eu falo só medula, assim, é medula espinhal. Se eu for falar de região medular, eu vou especificar. Mas aqui a gente está falando da medula espinhal. Enfim, daí esse neurônio motor vai chegar na região, naquele órgão, para que ele reaja. Só que não precisa ser só no órgão que recebeu o estímulo. Quando a gente está falando da minha mão, que eu botei no fogo, se eu botar no fogo, vai vir a informação, passar para minha medula e vai voltar para eu tirar. E isso acontece muito rápido, gente. Não sei se alguém já encostou em alguma coisa quente demais, mas é bem rápido. Ou quando tem um prego, enfim. Isso que a gente chama de reflexo. E é isso que a gente testa quando o médico bota o martelinho no joelho da gente. Ele vai bater o martelinho aqui no tendão desse músculo e, como resposta a esse estímulo, o músculo que foi tensionado, o quadríceps, vai fletir, então ele vai se contrair, e o músculo que fica no lado oposto, que faria, se ele contraísse, faria o movimento oposto, o bíceps, não vai contrair, ele vai ficar relaxado. Então, vejam que tem mais de uma resposta em mais de um órgão. Uma resposta é contrai em um músculo e na outra é não contrai, fica relaxado. Para que daí a gente possa ter esse movimento de chute.
Nosso sistema nervoso periférico agora, então. A gente vai ter nervos e gânglios nervosos. O que são os nervos? Eles vão ser conjuntos de axônios. Então, vão ser vários axônios juntos formando o que a gente chama de fibra nervosa. A gente vai ter 12 pares, como eu já falei, alguns são cranianos e outros são espinhais ou raquidianos. Além disso, a gente tem os gânglios nervosos. O gânglio nervoso é quando a gente tem vários corpos celulares de neurônios fora do sistema nervoso central. Quando a gente tem vários corpos dentro do sistema nervoso central, a gente já chama de um centro nervoso. Então, a gente tem um centro olfatório, a gente tem um centro auditivo. Quando a gente está no sistema nervoso periférico, a gente vai ter gânglios. E ainda, gente, é importante vocês saberem que tem se falado muito sobre essa ideia de o intestino ser um segundo cérebro, né? Isso não é necessariamente verdade, mas existe sim, o que isso quer dizer com essa frase é que existe sim muitas fibras nervosas no intestino, que é o que a gente chama de sistema nervoso entérico. Lembrem quando eu falei de digestório que entérico sempre vai fazer referência a intestino. Esse sistema nervoso entérico... Sim, não, Bárbara, eu não estou dizendo que não é importante, mas é que não é o mesmo grau de complexidade e talvez por um motivo que a gente não entenda muito bem ainda, não é um fenômeno tão bem estudado. Mas é muito... é considerado, tanto que a gente sabe dos impactos que a alimentação tem, até em questões de distúrbios de humor, falando em psicologia, e existem doenças complicadas que ocorrem quando a gente tem uma mudança na nossa microbiota intestinal, por exemplo, como eu falei, eu acho que eu mencionei para vocês a disbiose, que é o que acontece quando a gente tem pouca variedade de micro-organismos no nosso intestino, e isso vai levar a uma doença. O intestino tem sim um sistema nervoso considerável, mas a questão é que o cérebro, a organização e o grau de refinamento é muito diferente. A gente não tem uma parte voluntária, por exemplo, no nosso sistema nervoso entérico. É tudo autonômico, a gente não controla nada ali. Mas então vamos falar sobre sistema nervoso autônomo, já que eu falei do sistema nervoso entérico, que é autônomo. O sistema nervoso autônomo vai ser separado em sistema nervoso entérico, sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. Todos eles vão ser autonômicos, então responsáveis por atividades involuntárias. O simpático, eu quero que vocês pensem em uma situação de luta ou fuga. Então, a gente está falando de neurônios pré-sinápticos que liberam noradrenalina. Já no parasimpático, é o paz e amor, que vai liberar acetilcolina. Isso, Nicolas. Sistema nervoso autônomo simpático, sistema nervoso autônomo parasimpático e sistema nervoso entérico, que também vai ser autonômico. Mas não é... Esses dois aqui são um par. Eles fazem reações opostas do intestino. Então, a gente vai ter o simpático e o parasimpático sendo de dois estados diferentes. Um estado de luta ou fuga e um estado de paz e amor. Então, quando a gente tem algum estímulo simpático, algo nos ameaçando, por exemplo, a gente vai ter esse sistema nervoso simpático fazendo com que as nossas pupilas se dilatem, para que a gente possa, para que entre mais luz e a gente enxergue melhor. A gente vai parar de salivar, a gente vai ficar com a boca seca. Por quê? Porque eu falei para vocês que a saliva ajuda muito na deglutição. Então, a gente não está preocupado com deglutir, com fazer a digestão. A gente quer sobreviver, a gente tem que sair correndo, a gente precisa de energia para isso. A gente não pode gastar energia com mais nada. A gente vai começar a respirar mais rápido. Os nossos brônquios eles vão se relaxar, então eles vão aumentar o espaço dos nossos brônquios para que mais ar possa entrar ali, para que a gente tenha uma respiração mais eficiente.
A gente vai ter uma taquicardia, um aumento dos batimentos cardíacos. A gente vai ter a inibição do esvaziamento da bexiga. Então, quando a gente está muito estressado, a gente não consegue ir ao banheiro. A gente segura tudo. E a gente vai ter a ejaculação também, como parte do sistema nervoso simpático. E o parasimpático vai fazer tudo do jeito contrário. Então agora a gente está tranquilo, a gente já fugiu do leão, a gente está bem, a gente está paz e amor. Agora a gente pode contrair as nossas pupilas, porque muita luz também altera o foco que a gente enxerga e a nitidez do que a gente enxerga. A gente não consegue enxergar muito longe. Quer dizer, a gente só enxerga muito longe, a gente não enxerga tão de perto. A gente vai começar a ter maior salivação, porque agora a gente quer digerir, a gente quer que a nossa alimentação tenha... A gente vai parar para se alimentar, a gente tem tempo e energia para deglutir, para digerir. A gente vai respirar com mais calma, nosso coração vai estar mais tranquilo. A gente vai ter uma liberação dos esfíncteres, então o reto vai ficar relaxado, a bexiga vai ficar relaxada, a gente pode urinar e defecar se a gente quiser. Estímulo da vesícula biliar, também para digestão, são basicamente opostos. Agora falando de sistema sensorial. Gente, eu não vou entrar no quesito do sistema nervoso entérico, porque isso é algo bem específico. O que vocês precisam saber é que existe sim uma quantidade muito grande de fibras nervosas e de gânglios no nosso intestino, ok? Falando de sistema sensorial, e gente, eu falei para vocês que o encéfalo é quem processa todos os nossos sentidos, né? Quem interpreta. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os órgãos que percebem. E os nossos sentidos não são só audição, visão, olfato e paladar. A gente também vai ter um sistema sensorial para dor, para temperatura, para pressão, que vem do tato. A visão. Muito importante vocês prestarem atenção nesse sistema, tá? Por quê? Porque ele se presta muito para uma questão com física, por exemplo. Essa questão interdisciplinar. Os órgãos receptores da visão vão ser os olhos, e como eles vão receber luz, a gente chama de fotorreceptores. Foto de fóton, de luz. Cada olho, ou globo ocular, ele vai ter 3 camadas. Tem uma camada mais externa, que é o que a gente chama de esclera, que normalmente a gente conhece como o branco do olho. A esclera vai ser um tecido conjuntivo fibroso, e na parte mais anterior, na parte da frente, ela vai ficar muito fininha e transparente, que a gente vai chamar de córnea. A gente tem a nossa segunda camada, a camada coroide. A camada coroide também vai ser de tecido conjuntivo, mas dessa vez frouxo, e ela vai ser muito vascularizada, portanto, ela vai ser muito importante para a nutrição desse tecido. A parte anterior vai ter pigmento, porque ela vai ter melanócitos. Lembrem, cito de célula, melanócitos são aquelas células que produzem pigmento. Os mesmos melanócitos da nossa pele, só que agora falando na nossa íris, que vai ser essa parte mais anterior da coroide pigmentada, a gente chama de íris. A íris vai ter um buraquinho, que a gente chama de pupila. A nossa outra camada, a última camada e mais interna, é a retina. A retina agora é de tecido nervoso, gente, porque a função dela é captar e formar imagens dos objetos. E para isso a gente vai ter 2 tipos de células fotorreceptoras: os cones e os bastonetes. Gente, os cones vão perceber cores, e eles só percebem, a gente só percebe 3 frequências, basicamente, que são a frequência do verde, do azul e do vermelho. Com isso a gente compõe uma série de outras cores, mas as nossas células da retina só tem para essas 3 frequências. Elas são menos sensíveis que os bastonetes. Os bastonetes, eles não vão perceber cor, então eles só vão perceber contrastes
de preto e branco, de claro e escuro. Então, eles vão perceber aquelas formas, assim, é o que nos ajuda a enxergar quando está mais escuro, por exemplo. E eles contêm o pigmento rodopsina. Lembrem aqui que a rodopsina, ela é feita a partir da vitamina A. Então, vitamina A é muito importante, vitamina A que tem os carotenoides, então a cenoura, na laranja, todos aqueles alimentos laranjas. Além dessas 3 camadas que vão formar a córnea, a íris, a pupila e a retina, a gente vai ter ainda o cristalino, que é uma lente biconvexa dentro do nosso olho, que vai dar aquela nitidez e foco que eu falei para vocês, e os humores ópticos. E aqui o humor são líquidos. A gente vai ter um humor vítreo, que é o mais conhecido, que fica aqui dentro, e aqui na frente a gente vai ter o humor aquoso. Gente, a gente tem um nervo óptico. Por que eu falei que se presta muito para uma questão? A gente usou o sistema que conhecemos da nossa visão para criar as câmeras. Funciona basicamente do mesmo jeito. A gente vai ter uma lente, que é o nosso cristalino, uma película onde vai ser impressa a imagem, que é a nossa retina, aqui falando de câmeras mais antigas, né? Hoje é tudo digitalizado, mas vai ser a nossa retina, que é onde é projetado. A gente vai ter um buraquinho que pode aumentar e diminuir de tamanho, que é o diafragma, que no nosso caso é a nossa pupila. E a gente vai ter aquela parte externa, que regula, precisa estar transparente, né, para poder entrar a luz, enfim, que é a córnea, que vai ser a nossa lente. E vejam que a imagem se projeta da mesma forma. E aqui revisem lentes biconvexas, lentes côncavas, da física, para entender melhor. Não consigo passar de volta por isso, mas acreditem em mim, se forma uma imagem invertida. O que acontece se a gente tiver algum problema? Pode acontecer do nosso cristalino, da nossa lente, não ser bem formada no nosso desenvolvimento embrionário. Então, pode acontecer de ela formar a imagem antes. E daí a gente não consegue enxergar de longe. A gente, no meu caso, temos miopia. Ou então pode acontecer o contrário. Ela pode ter uma deformação que faz com que ela projete a imagem mais para trás, mais no fundo do olho. E daí a gente tem hipermetropia. E aqui, ó, estudem as lentes que são usadas para corrigir esses problemas. Na miopia, a gente tem uma lente. Vocês sabem qual lente é essa? Tem uma piada ótima. Que é por que o míope não gosta de ir no zoológico. Quem é que sabe me dizer? Porque ele só gosta de divergente. Porque essa lente é uma lente divergente. Tá? A gente precisa de uma lente divergente para corrigir o problema. Então, míopes não gostam de ir no zoológico. Péssima, mas, gente, vocês não vão esquecer disso. Juro por Deus. Pensem em mim, pensem na melhor piada que vocês já ouviram na vida, vocês vão lembrar da miopia e da lente divergente. O hipermétrope vai usar uma lente biconvexa também. E o astigmatismo, que é aquele que se enxerga borrado. Aqui, esses dois vai ser um problema no formato, tá? Na concavidade, digamos, dessa nossa lente. O astigmatismo, ele vai ser mais como se tivesse... É uma configuração errada, mas não é tanto na forma, e vai fazer com que as coisas pareçam meio tremidas, meio turvas, pouco nítidas. E aí vai ter uma lente própria para astigmatismo também, porque vejam que a imagem está se projetando no lugar certo, ela só está meio torta. Uma absorção maior da luz. Por que tu diz?
Lembra que quem controla essa entrada de luz são os músculos que controlam a íris, então que aumentam, que dilatam ou diminuem a pupila. É a pupila que controla a quantidade de luz que vai passar. A lente, ela só vai captar essa luz e vai criar uma imagem, vai transmitir essa luz para a retina que vai criar a imagem. Então não tem nada a ver com a quantidade de luz que está entrando. Isso são os músculos da íris que vão controlar. Lembra que é a pupila que é o nosso diafragma. Diafragma da câmera, né? Pensando naquela partezinha que abre para entrar mais luz na câmera. Ficou claro? Ele borra porque é como se a lente fosse feita de um material ruim, tá? Vamos pensar, não é um material diferente, tá? A lente propriamente, mas pensando assim, a gente tem uma lente que é de um material super lisinho e o outro é de um material meio poroso. Daí tu vai formar uma imagem que é meio torta, meio porosa, meio pouco nítida no astigmatismo. É um equivalente biológico disso. Audição, gente. Eu boto fé. É bem comum o astigmatismo. As orelhas vão ser quem vai receber o som. Então, vão ser os nossos fonoreceptores. Fono de som, lembrem do fonoaudiólogo, que é quem ajuda quando a criança não consegue falar direito, por exemplo, quando o adulto não consegue se comunicar direito. A orelha vai ser dividida em orelha externa, que vai ser composta pelo que a gente chama de orelha, né? Essa parte de cartilagem aqui, o pavilhão auricular, e o meato acústico externo, que é esse canal. E ele vai funcionar para quê? Para captar o som. Lembrem que o som é uma onda mecânica. Então, ele vai se propagar em uma direção só e precisa de ar para se propagar, né? Ondas mecânicas, física. Essa onda mecânica vai se propagar dentro do nosso ouvido externo, até chegar na membrana timpânica, ou tímpano, simplesmente, que é uma membraninha que recobre esse meato auditivo externo e separa a orelha externa da orelha média. A orelha média é essa parte em rosinha aqui. Vai ter 3 importantes ossículos. Por que ossículo, prof? Porque é um osso pequeno, então a gente chama de ossículo, e realmente é muito pequeno, gente. Eu não quis trazer, em nenhum momento dessa físio, imagens de cadáver, mas eu tenho um livro com imagens de cadáver, se vocês tiverem interesse, posso mostrar algumas coisas para vocês, me avisem. Mas como eu sei que não é todo mundo que gosta disso, eu não trouxe. A gente vai ter os 3 ossículos, que são o martelo, a bigorna e o estribo. E o que vai acontecer? Essas ondas mecânicas, que é o som, chegaram aqui, bateram no tímpano. O tímpano começou a vibrar por ter sido, tu bate, ele começa a vibrar, por ter sofrido essa pancada. E daí ele começa a vibrar e vai transmitir essa vibração para os ossos, para o martelo, para a bigorna e para o estribo, que vão transmitir essa vibração para a orelha interna. Só antes da gente entrar na orelha interna e continuar a propagação do som, é importante vocês saberem que o nosso ouvido se comunica com a nossa faringe. É por isso que às vezes quando a gente está, por exemplo, no avião para decolar, ou quando a gente está subindo a serra e o ouvido entope, dá aquela sensação de pressão, né? Por mudança de pressão, parece que o ouvido entope. Eles dizem pra gente bocejar, para abrir a boca. Porque o que a gente quer fazer? Ele deu essa sensação de entupir por uma diferença de pressão. Então a pressão mudou de um jeito que a gente não conseguiu acompanhar. Ao abrir a boca, a gente está deixando mais ar atmosférico, que está com a pressão da atmosfera, entrar. E daí vai se comunicar com a trompa, que vai eventualmente equalizar as pressões. E daí faz aquele... Parece que volta tudo ao normal, né? Assim também muitas crianças têm infecções, por isso que muita criança tem otite repetitiva e tal. É o que a gente chama de tuba auditiva, ou trompa de Eustáquio. Enfim, voltando para o nosso som. O som chegou aqui na orelha externa, passou pelo meato auditivo, bateu no tímpano.
tímpano, uma membrana, vibrou. Essa vibração passou para os ossículos, martelo, bigorna e estribo, que passaram essa vibração para a orelha interna, também chamada de labirinto, que a gente vai dividir em cóclea, que é essa parte que parece um caracolzinho, que vai ser quem vai captar o som e levar para o nervo auditivo, para o nervo acústico, que vai levar para o cérebro, e também o vestíbulo, ou sistema vestibular, que vai ser composto também por várias partezinhas, o sáculo, o trículo, mas o que a gente mais vê é os canais semicirculares. E eles vão ser responsáveis pelo equilíbrio. Então, a nossa orelha tem tanto uma função de captar sons para a gente poder interpretar esses sons, quanto uma função de equilíbrio, que vai ser por um outro paracraniano. Ok? Estão acompanhando? Vamos para a gustação. Gente, a gente vai ter na língua as papilas linguais. A gente vai ter tipos diferentes de papilas, então vários formatos diferentes, e algumas delas são papilas gustativas. Por quê? Porque dentro delas a gente vai ter os botões gustativos, que são nada mais do que quimiorreceptores. Então, são receptores de substâncias químicas. Esqueçam aquela ideia de que a gente tem regiões na língua para cada gosto. Isso não é verdade. A gente tem papilas gustativas para todos os sabores por toda a língua. Talvez exista... É verdade que existe maior concentração em alguns lugares, mas não é assim, tipo, que a gente sente doce, que a gente sente salgado. Não é assim. E existe um sabor além do que vocês acham. Além do amargo, do azedo, o ácido, do doce, do salgado, a gente tem agora um sabor que a gente chama de umami, que é o que a gente sente quando tem uma presença muito grande de glutamato. O glutamato é muito presente no shoyu. Não sei quem aqui gosta de sushi ou come shoyu, mas é aquele sabor de shoyu. Umami. Olfato. Também vão ser quimiorreceptores. E esses quimiorreceptores vão ficar na nossa mucosa olfativa, que é essa parte superior do nariz. Esses quimiorreceptores são células que vão pegar essas informações, essas células sensoriais, e vão passar para o cérebro, para o bulbo olfativo. Então, o bulbo olfativo fica no cérebro. Vejam como é próximo, né? E aqui está a hipófise que a gente tinha conversado no sistema endócrino. Assim. Esses aqui são mais para a gente saber a estrutura geral. Vocês não precisam saber com tanto cuidado. A visão é importante, vocês olharem direitinho, vocês saberem o que é íris, onde é que está a pupila, o cristalino, a córnea. Esses outros é para vocês saberem em geral. E o tato é o sentido que nos permite perceber todas aquelas outras sensações que eu falei. Então, nocicepção, que é a percepção de dor, termocepção, que é a percepção de algo estar quente ou estar frio, percepção de pressão. Também existe percepção, por exemplo, do grau de estiramento dos nossos músculos. Então, como é que a gente sabe que a gente só pode dobrar o nosso braço até aqui? Será que o nosso cérebro não quer contrair mais o nosso bíceps? Não, porque existem receptores de estiramento do músculo. Então, eles dizem, até aqui é seguro, se tensionar mais. Percepção de dor, nocicepção. Deixa eu escrever aqui. E daí a gente vai ter vários tipos de receptores. Aqui eu trouxe alguns dos receptores que temos na pele, mas a gente tem receptores nas vísceras, nos músculos, como eu falei, nos ossos. E aqui, não precisam saber os nomes desses receptores, tá? Só queria que vocês vissem.
A gente vai ter alguns receptores para o frio, alguns receptores para pressão, então se a gente está apertando algo, não. Outros receptores que vão ser para o que a gente chama de tato fino, que é aquele tato que uma coisa mal encosta e tu já sente aquela cosquinha. Tem tato grosseiro. A gente vai ter para vibração, vários tipos diferentes de receptores. E é isso. Temos alguma dúvida, gente?